desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor não me aborreça. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça. Hasta la victoria siempre, cachaceiros e cachaceiras, que está no ar o podcast Revolta da Cachaça. Hoje falaremos sobre uma viagem muito louca, aquela que aproximou o samba da salsa, a cachaça do rum, a caipirinha do morrito. Sim, sim, queridos ouvintes, estamos falando da excursão do Madureira Esporte Clube a Cuba nos anos 60. Para falar da excursão do time da minha terra para a terra dos meus sonhos, eu trago comigo meu consagrado amigo Marquinhos Pereira, vulgo Lampião. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos cachaceiros e cachaceiras. Hoje vamos falar do tricolor mais charmoso do Rio de Janeiro, que tem uma sede acolhedora, que vem de um PF maravilhoso e sempre tem uma serva bem gelada. O seu estádio que leva o nome de um famoso contraventor da década de 30, Aniceto Moscoso. Ou seja, no linguajar carioquês, um belo de um bicheiro, que patrocinava na área jogos de futebol, times, jogadores. E para mim, Felipe, é o bairro mais democrático do Rio de Janeiro. Vou te falar por quê. Porque tem escolas de sambas vanguardistas, a Portela e o Império. Tem o famoso baile de charme do Dutão. E tem um reduto de uma balada que é babadeiro, que toda a quinta comunidade LGBTQI+, se reúne. E que eu, particularmente, há mais de 10 anos frequento assiduamente para trabalhar e, é claro, aproveito para comprar aqueles produtos baratinhos com os camelôs. É isso, pessoal. Vamos falar hoje da Madureira. Mas é isso, Marquinhos. Qual o sentido de um time de Madureira excursionar a Cuba comunista no ápice da Guerra Fria, logo depois da crise dos mísseis? A gente vai responder a essa pergunta e muitas outras no nosso 13º episódio. Marquinhos, imagina um povo animado, que gosta de fazer festa com música da melhor qualidade, que ama tomar um negocinho pra soltar o gingado. Imaginou? Eu tô falando dos cubanos. Mas se tu trocar a cachaça pelo rum, o samba pela salsa e a macumba pelo voodoo, a gente vai perceber que se Madureira fosse uma ilha, a revolução começava pela Sierrita Maestra. A Serrita Maestra. Muito bom, Felipe, muito bom. Felipe, eu não consigo não ouvir hoje em dia você falar de rum e eu não lembrar daquele dia que a gente reuniu um grupo de amigos na sua casa e um digníssimo amigo nosso acabou com a sua garrafa de rum que você trouxe lá de um outro país. Ô dia bom aquele, né? Bom dia. Mas vamos continuar, que a gente começa a falar de rum e a gente já fica até animado. É isso, moleque, mas esse programa, ele fortalece a nossa união porque ele mexe com as nossas memórias afetivas com cachaça e música boa. E, irmão, com todo respeito, Cuba, embora seja uma ilha relativamente pequena, o que saiu de lá em termos de música é maravilhoso e eu quero começar esse episódio com uma baixista e cantora sensacional, a maravilhosa Ilsa, cantando seu clássico No Tengo Outro Lugar. Marquinho, escuta essa mulher cantando, essa voz, essa letra. Irmão, é a coisa mais linda. Então, vem com tudo aí, Ilsa. Espejo, el reflejo me devuelve la mitad.
Não tem outro lugar. Maluco, essa mulher é sensacional, Marquinhos. Mas agora eu quero contar para os nossos ouvintes maravilhosos sobre essa excursão que o Madureira fez a Cuba. Muita gente já viu aquela camisa do Madureira que tem a bandeira de Cuba e a carinha do Che Guevara, né? E é por isso que esse episódio se chama Che Guevara de Madureira, porque é esse encontro que tanto nos anima. É isso, Felipe. Cara, eu fui pra fazer esse episódio, comecei a pesquisar, cara. Parece que foi a camisa na história do Madureira que mais vendeu. Tem pessoa comprando dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, dos 4 cantos do mundo. Mano, que jogo de marketing maravilhoso dos caras. Funcionou muito bem, cara. E essa viagem de Madureira a Cuba também tinha um fim econômico, né? Para ganhar um dinheiro pago por esses jogos. Mas antes disso, já que você tá falando de histórias, eu tenho uma boa para contar. Porque essa camisa foi de fato muito marcante. Então, lá no meu time de futebol, o pior time das várzeas cariocas, no quesito futebolístico, mas na amizade e na simpatia o melhor de todos, o nosso time, o nosso cara que faz a camisa, o designer que encomenda os uniformes, ele decidiu fazer uma camisa de goleiro inspirada na camisa do Madureira que homenageou Cuba. Só que se você bota a bandeira cubana virada para baixo, fica muito parecido com o Capitão América. É verdade, cara, é verdade. Não tinha me associado a isso. Então o nosso time comunista tem uma camiseta de goleiro no seu uniforme do Capitão América. Falhamos tristemente nesse processo. Um pequeno detalhe, cara. É só mudar de posição que tá tudo certo. Manda o goleiro jogar plantando bananeira, tá ligado? Aí vai ficar tranquilo. Mas se liga só, naquele período, cara, ali anos 50, 60, era muito comum os times brasileiros fazerem excursões para faturar uma grana, mas também para poder se testar, para conhecer outras formas de jogar futebol. A questão é que, de acordo com a relevância do time, o destino e a grana eram mais ou menos interessantes. Por exemplo, o Santos de Pelé fez uma epopeia na Europa, disputando jogos contra os melhores times da época e sacudindo geral. O Botafogo, que nos anos 60 também era uma grande referência com os seus craques maravilhosos, que não dá pra citar um, são muitos craques que jogaram com a camisa do Botafogo nos anos 50, 60 e até 70. Assim, o Botafogo foi pro Marrocos, depois pra França, o Fluminense fez uma caravana pela Escandinávia, o Vasco fez um périplo africano jogando em Gana, Costa do Marfim, o Flamengo visitou o leste europeu quase inteiro, jogando partidas até mesmo na Romênia do Ceausescu, uma ditadura esquisita pra caramba, e o Madureira foi pra Cuba. O Madureira foi para Cuba, que é o que Cuba, Honduras, esses países tinham condição de pagar. Só que é muito curioso que uma expedição a Cuba, obviamente, deveria ter problemas naquele momento político que Cuba tinha acabado de passar pela crise dos mísseis e pela Revolução, e que tinha uma política americana direcionada justamente para tentar afastar a América de Cuba. Então, sem autorização da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, o Madureira decidiu aproveitar essa oportunidade comercial que o empresário da época fez de fazer uma viagem pela América Central com grande destaque a seu momento em Cuba. Não, exato. E é importante só a gente pontuar o seguinte: você está tendo aí um momento que os clubes cariocas e paulistas são os clubes mais visados do Brasil, são os clubes mais importantes e que foram a base para a formação das seleções brasileiras de 58 e de 62, que foram as grandes campeões do mundo nos seus respectivos anos. Mas é isso, vamos continuar com a nossa história maravilhosa. Até por isso, Marquinhos, que você falou que os times brasileiros eram tão requisitados, porque nós éramos atuais bicampeões. Então todo mundo queria de alguma forma testemunhar esse futebol. O problema é que Costa Rica, Cuba, não tinha orçamento para pagar muito, então o que deu para conseguir foi o nosso Madureira Esporte Clube fazer uma viagem para lá. Bom, a parada é o seguinte, Marquinhos. Fontes informam, inclusive, que o governo brasileiro exigiu que os jogadores do Madureira fizessem um juramento anticomunista para conseguir o direito de sair do Brasil. Esses caras chegaram em Havana
no dia 11 de maio de 1963. E você sabe muito bem que a chapa estava muito quente aqui no Brasil, com o João Goulart começando o seu governo ali presidencialista, tentando impor suas reformas, mas já vetado, com os militares preparando uma ação intervencionista junto à CIA. O clima estava tenso, mas o Madureira não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele só queria ganhar um dinheirinho, maluco. O problema é que o Madureira ganhou um dinheirinho, mas os atletas nem tanto, porque quando eles chegaram em Cuba, os que tinham dólares já perderam os dólares já, porque naquela época o clima estava tenso, nada de dólar por aqui na ilha. Não sei se você sabe, mas até hoje em dia, quando você vai a Cuba, é melhor você usar euros, porque em dólar você paga uma sobretaxa. Não, Felipe, eu não sei como é que é a Cuba, eu nunca fui a Cuba, então não sei se é melhor dólar ou euro, tá bom? Não fique esbanjando aí não as suas viagens megalomaníacas aí em pleno carnaval, tá bom? Joga na cara mesmo, é isso mesmo, tá? Então não sei se é melhor dólar ou euro. Mas é isso, existe uma preocupação fundamental, um ranço, né, devido... Ranço não, né? É uma raiva legítima em virtude de quase meio século de sanções absurdas sobre Cuba. Mas enfim, a parada é a seguinte, cara. Como os brasileiros estavam na moda ali, não só pelo futebol, mas pela bossa nova, pela Marister Bueno, pelo nosso basquete, por tudo isso, os atletas do Madureira, cidadãos humildes do Rio de Janeiro, foram recebidos com regalias. Tem uma história muito boa, cara, que eles estavam no hotel, um dos melhores hotéis de Havana, e faltou luz. Então o governo ficou desesperado e deu um jeito de transferir esses caras para o melhor hotel da cidade, o Havana Livre. Um jornalista brasileiro naquela época acompanhou a viagem e ele deu uma entrevistada no ponta do Madureira, o grande Alfredinho. Aí perguntaram para o Alfredinho, e aí, como é que estão as coisas? Está gostando do hotel? A experiência está legal? O Alfredinho respondeu o seguinte, menino, no tempo do Fulgêncio Batista, crioulo não entrava num hotel desses. O Alfredinho era ponta esquerda. Pelo visto, né? Tava muito bem ambientado. Mas assim, Marquinhos. Rapidinho. Tritá, né? Aquela baixinha de tritá. Relaxa que eu planejo meus trocadilhos, moleque. E assim, em 18 de maio rolou o principal desafio. Na verdade, Madureira fez 5 jogos lá. Mas o jogo mais importante foi contra uma seleção de Havana, que combinava alguns times operários, os melhores jogadores e tal. E aí o grande tricolor suburbano bateu os cubanos por 3-2. Só que o grande destaque da partida não ocorreu essencialmente dentro de campo, mas fora. Porque na arquibancada tinha um rapaz bonito, de verde, e ele olhava o futebol com um olhar apaixonado. E no final, esse rapaz pediu para tirar foto, falar com os jogadores do Madureira. Esse cara se chamava Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara. E o detalhe é, esse argentino maravilhoso, asmático, ele era apaixonado pelo futebol, um goleiro frustrado, torcia apaixonadamente pelo Rosário Central. Ele chegou inclusive a jogar no gol e ajudar a treinar um time das várzeas colombianas na sua juventude, quando fez daquelas viagens loucas que viraram filmes, os diários de motocicleta. Então, esse rapaz, o Che Guevara, que tinha recebido, não sei se vocês lembram, caros ouvintes, uma condecoração do nosso presidente muito louco, Jânio Quadros, ele entendeu que ele precisava devolver essa graça, ele entendeu que o Brasil fez algo ousado no contexto da Guerra Fria, congratulando ele com a Ordem do Cruzeiro do Sul, então ele decidiu também condecorar os jogadores do Madureira. Então ele deu para cada um uma caixa de rum. Obrigado, Che Guevara, você conhece os anseios do povo realmente. E nessas caixas tinha uma plaquinha escrito Cuba, país livre da América. Isso foi lindo, né? Mas o problema é que essa viagem não foi só para Cuba. Os caras foram para Costa Rica, depois para Cuba e depois para o México. No México, na alfândega, os caras viram essa plaquinha e confiscaram todo